Go back! I want to be monkey! Todo mundo conhece a teoria da evolução, que segundo a Wiki, e explicando de maneira bem resumida, é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Este processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. E pensando nisso, um grupo seleto de pessoas decidiu criar um site irônico, onde colocaria mortes estranhas ou mortes causadas pelas próprias pessoas, onde nesse site há relatos de várias mortes por motivos excêntricos, digamos assim. E eu decidi trazer alguns desses relatos desse site para esse vídeo. O site em questão é Darwin Awards, ou Prêmios Darwin. São uma honraria irônica atribuída àqueles que cometem erros tidos como estúpidos e que levam à própria morte, ou à esterilização, e a subsequente incapacidade de legar seus descendentes e suas características, dessa forma contribuindo para a melhora do pool genético da humanidade e para a diminuição da estupidez. Ou seja, é um site basicamente onde pessoas morrem por motivos idiotas ou perdem seus órgãos reprodutores, digamos assim. Bem, pensando nisso e também porque mês passado, ou mês retrasado, se você preferir, a gente teve o Games Awards. Games Awards era uma premiação de games. Vendo aquela premiação e assistindo um vídeo antigo do Craven, que é um youtuber que eu gosto muito, onde nesse canal ele fez um vídeo falando sobre mortes, ou caso Prêmios Darwin. Então eu decidi dar uma pesquisada e uma lida no site, para ver se realmente tinha alguma coisa interessante, e pasme, tem muita coisa interessante. Inclusive o site, que eu vou deixar na descrição, é um site bem velho da internet, então tem muita coisa interessante nele. E eu decidi pegar algumas histórias que eu achei interessante, algumas histórias que eu li, e colocar aqui nesse vídeo, de uma forma mais descontraída, sem tanta rigidez, digamos assim. Bem, mas antes disso eu quero ir para as regras. Sim, esse site possui regras. A primeira regra é você ficar estéril ou quase morrer, ganha menção honrosa. A segunda regra, causar a própria morte, prêmio Darwin. A terceira regra, tem que ser algo cometido pela própria pessoa. Quarta regra, a pessoa tem que ser maior de idade ou ter plenas condições mentais de seu julgamento. E quinta regra, todas as histórias são originais, ou seja, todas as histórias são originais e comprovadas, ou seja, todas elas são verídicas e realmente aconteceu. E bem, sem muita enrolação, eu quero começar com as histórias. Em 23 de novembro, em Oslo, na Noruega, por volta das 4h45 ou 16h45, os vizinhos relatam ter ouvido um barulho alto, seguido de um incêndio, em um pátio rodoviário em Filipstad. Eu espero ter falado certo. Temendo um possível ataque terrorista, eles chamaram as autoridades, no caso eram bombeiros e policiais, que foram até o local, onde nesse local, a parte de cima do trem, ou o topo do trem elétrico, estava queimado. E quando o fogo se apagou, os investigadores tentaram juntar as causas do possível explosão, ou queima, digamos assim. E bem, para surpresa, ou infelicidade, ou felicidade, se você preferir, havia latas de tinta spray e tinta molhada na lateral do trem. Então eles juntaram as pistas e chegaram assim de conclusão, que no caso era que um jovem de 7 anos, ele queria deixar sua marca no mundo, no caso pichando paredes e parte de um metrô público. E para isso, ele simplesmente decidiu pichar um lugar que não era tão convencional, digamos assim. O que acontece é que ele decidiu pichar um lugar onde quase poucas pessoas chegariam. E no caso, esse lugar era o topo de um trem elétrico. E bem, aqui vai uma curiosidade. Alguns trens elétricos possuem fiações com alto nível de voltagem. E o que acontece é que esse jovem, tentando pichar aquela parte de cima do metrô, ele acabou, do trem elétrico no caso, ele acabou tocando na linha de energia principal. E bem, você sabe o que aconteceu? Ele foi literalmente transformado no tocha humana e durante alguns segundos, queimando em torno de 15 mil volts que percorreram seu corpo. A parte mais louca disso tudo é que as autoridades demoraram um pouco para reconhecer os seus restos mortais, porque ele estava tão carbonizado, tão queimado, que as pessoas não conseguiam saber se ele é algum tipo de animal ou não. Ou seja, conclusões, ele acabou tentando pichar um lugar que não era para ser pichado e acabou sendo literalmente carbonizado vivo, levando a sua morte, o que para mim é algo bem assustador, mas não deixa de ser curioso. E também fica uma lição aí, não rabisquem partes elétricas ou trens elétricos, ou principalmente trens elétricos na parte de cima, você pode morrer.
Essa aqui vai uma menção honrosa ao professor de fita adesivas. Todo mundo na internet sabe que existem aquelas imagens de pessoas coladas na parede com fita adesiva, geralmente silver tape, alguma fita desse tipo. E bem, nesse caso, em 2001, em setembro, um professor de física de 45 anos, ele permitiu que os seus alunos colassem na parede com fita adesivas, uma espécie de evento de arrecadação. Mas o que acontece é que as fitas adesivas, elas não possuem, como eu devo dizer, elas não deixam o seu corpo respirar. Diferente de suas roupas, que possuem aberturas, as fitas adesivas não possuem isso. E o que acontece é que depois de algum tempo, o professor ele começou a ter, digamos assim, superaqueceu e ele acabou perdendo a consciência. E que no caso, os seus alunos obviamente se desesperaram com a situação, porque o seu professor perdeu a consciência, fez com que ele entrasse em pânico e acabasse tirando de lá. E segundo os médicos que foram lá depois da tal façanha, eles disseram que o professor poderia ter morrido se não fosse removido pelos seus alunos após o seu apagão, ou seja, ele poderia ter morrido por simplesmente ficado colado na parede com fita. Eu nem sabia que seria possível, mas aí é algo bem interessante a se aprender. Então assim, nunca cole você na parede, ao menos que seja por pouco tempo ou seja uma maneira que você consiga respirar pelo seu corpo. Em setembro de 2003, no México, um homem que não foi identificado, de 60 anos, ele decidiu que estava com sede. Ele decidiu isso após beber muito álcool. Já fica cachaça? Me dê, babá! Nesse caso, ele acabou bebendo muito e ele viu uma colmeia de abelha. Ele pensou que a colmeia de abelhas iria compartilhar o seu mel com ele. Todo mundo sabe que as abelhas não são conhecidas pelo seu jeito amigável de interagir com outros seres vivos. Obviamente, ele chegando perto de uma colmeia, as abelhas entraram no seu modo primordial, que no caso é atacar tudo que seja uma ameaça para a colmeia. O que aconteceu com o homem? Bem, o homem basicamente, obviamente, entrou em desespero, só que a pior parte é que ele morreu com um choque anafilático. Sim, exatamente. Ele simplesmente foi picado até a morte. E a parte mais curiosa é que um porta-voz do hospital contestou a teoria que as abelhas o mataram, atribuindo a sua morte por coisas estúpidas que pessoas bêbadas fazem, e ressaltando que ele teria uma vida saudável e teria desfrutado de uma vida longa, mas que a combinação foi fatal. Ou seja, basicamente o médico falou que se ele não tivesse bebido muito e tivesse a ideia idiota de beber mel de uma colmeia, ele provavelmente teria vivido numa boa. Bem, em 13 de maio de 2005, na Croácia, numa tarde fatídica, Marco, de 55 anos, decidiu ir até a sua oficina para fazer uma ferramenta de limpeza de chaminés. Bem, a chaminé da casa dele era muito alta e muito grande para as vassouras simples funcionar. Para resolver esse problema, ele poderia usar algo com peso. E bem, acontece que ele tinha esse objeto perfeito para isso. E no caso, esse objeto era pesado, pequeno, compacto, e melhor, era tudo feito de metal, o que ele poderia soldar em uma corrente para usar passar entre a chaminé. Só que a questão é que esse objeto era uma granada de mão. Sim, exatamente. Ele simplesmente decidiu a brilhante ideia de soldar uma granada de mão em uma corrente. E obviamente isso não deu certo, pois quando o Marco ligou seu aparelho e começou a soldar a sua, entre aspas, corrente numa parte da granada, a granada esquentou e ela simplesmente explodiu, matando obviamente Marco na hora e destruindo sua oficina. Até mesmo o carro do vizinho não escapou disso, já que ele foi também atingido por estilhaços que atravessaram a parede e basicamente atingiram o carro estacionado do vizinho lá de fora. E bem, obviamente o Marco morreu e ele não conseguiu limpar sua chaminé, infelizmente. E bem, assim, a ideia não foi idiota, mas o problema é que ele literalmente usou uma granada de mão para isso. E a parte mais curiosa é que ele provavelmente pensou que a granada não funcionava, porque qualquer um que visse uma granada na mão pensaria duas vezes em soldá-la em uma corrente. Enfim, nossa terceira história pro nosso Darwin's Awards. Constrangedor e cômico, é o que podemos dizer deste caso. Deu entrada aqui no Hospital Municipal Albert Sabin na última semana um homem de 40 anos, um artista de 40 anos. O homem, segundo informações, teria pego uma mandioca e na mandioca esculpido como pode-se dizer? Isso mesmo que você está pensando em casa. Esculpiu na mandioca um órgão sexual masculino. E introduziu essa mandioca, isso mesmo, onde você está pensando. Só que durante a brincadeira sexual, o que ele esculpiu na mandioca quebrou-se lá dentro de onde você está pensando. E bem, para resumir essa história, um homem ele foi no hospital reclamando de dor no reto. Ele estava com dor no cu.
Bem, após alguns raios-x, eles descobriram que havia um material em seu reto, junto a isso também outro material que se assemelhava a uma esfera. Bem, após ser questionado, o paciente disse que estaria se divertindo com um amigo próximo e depois disso ele decidiu enfiar, eu não tô brincando, isso é engraçado, cimento em seu reto. Sim, exatamente. Ele ficou com os pés para cima da parede enquanto seu amigo despejava pasta com um funil em seu reto. E bem, obviamente depois de ouvir essa história, os médicos aplicaram uma anestesia geral e foi feita uma cirurgia para retirar os tais objetos no seu reto. Esse tal objeto tirado do seu reto era um molde de concreto com a forma perfeita do seu reto, medido entre torno de 12 por 75 centímetros, pesando exatamente 275 gramas. Bem, além disso, o objeto também possuía na parte superior uma espécie de bola, que no caso era uma bola de ping-pong de plástico branco. Segundo a história do paciente, e eu não tô brincando nisso porque essa história é muito engraçada, o cimento foi uma tentativa, eu não tô usando, de recuperar a bolinha de ping-pong. Sim, exatamente. Inclusive os médicos fizeram medidor para ver se não estava bêbado ou algum problema mental e foi revelado que não, e o cara estava perfeitamente sã sobre isso. Ou seja, o cara simplesmente enfiou uma bolinha no reto e a bolinha não quis sair. E o que o cara teve a brilhante ideia de tirar a bolinha? O que é? Vamos pegar uma pinça, tomar laxante, ir ao médico? Não, ele decidiu simplesmente enfiar concreto em seu cu. Cara, essa história é muito engraçada. Cara, na moral, eu recomendo que você leia essa história, cara. Ela é curta, mas ela é engraçada. O cara simplesmente decidiu que iria tirar uma bolinha de ping-pong do reto com concreto, cara. Quem imaginaria que isso daria certo, cara? É sem sombra de dúvidas uma história bem curiosa. Essa é a faca AK-47. A faca perfeita para o combate. Porque ela é perfeita. 6 de agosto de 2006, em Lancaster, na Inglaterra, a morte de Darren foi um mistério, pois o homem de 33 anos foi encontrado morto em sua casa, sangrando, após o ferimento de uma facada no peito. A polícia inicialmente presumiu que ele foi agredido e havia sido assassinado, mas porém não conseguiu encontrar nenhuma evidência para esse apoio. Após um ano sobre a morte de Darren, alguma coisa interessante foi revelada. Inclusive essa coisa garantiu sua vaga no Darwin's Awards. Bem, aquele dia, Darren ligou para seu amigo. Após alguns minutos, ele ligou de volta, pedindo uma ambulância. Após os socorristas chegarem na casa de Darren, eles chegaram e a porta estava aberta, onde Darren estava deitado no chão com a faca e a fechadura manchada de sangue. E a parte mais curiosa é que a faca, que foi encontrada pelos socorristas perto dele, era dele, ou no caso, era uma faca que ele havia comprado em umas férias na Espanha. E bem, após algumas investigações forenses, não viram nenhuma indicação de luta, e bem, até mesmo o legista alegou que as facadas em Darren poderiam ter sido auto-infligidas. Bem, mais curioso é que Darren não havia em nenhum momento demonstrado tendências suicidas, e também havia chamado uma ambulância, o que obviamente descartava a hipótese de suicídio. Porém, a sua esposa, que de férias na época do incidente, conseguiu esclarecer muito bem o assunto. Quando a esposa de Darren estava saindo para as férias, ela se lembrou que Darren perguntou em voz alta se sua jaqueta nova era a prova de facadas. E aí você tem a facada do Darren, as facadas, enfim, você já basicamente já entendeu o desfecho da história. Curioso por sua jaqueta nova, entre aspas, a prova de facadas, decidiu testar a sua faca nova. Só que, bem, a parte mais curiosa é que ele poderia ter testado a jaqueta em um manequim ou em algum outro canto. Mas não, ele decidiu usar sua jaqueta e testar consigo mesmo. Obviamente, a sua jaqueta se mostrou ineficaz a uma lâmina afiada. Não precisa dizer nem um pouco que Darwin somente se esfaqueou e acabou morrendo, e segundo o próprio legista, a morte acidental foi um infortúnio, ou seja, o cara simplesmente entediado decidiu se dar altas facadas para ver se sua jaqueta era a prova de facadas, o que provavelmente se mostrou inútil. E também, quem caralhos testa uma jaqueta à prova de facadas e consigo mesmo? Cara, a parte mais louca disso tudo é que, imagina se uma pessoa fizesse isso com uma arma, sei lá, uma pessoa, sei lá, bota uma coisa que supostamente é a prova de balas e dá um tiro consigo mesmo. Cara, isso é muito idiota, mas também é bem curioso, sério, tipo, o cara simplesmente morreu porque decidiu dar uma facada em si mesmo, achando que não ia acontecer nada. Em 13 de maio de 1998, em Nova Jersey, um homem de 51 anos entediado decidiu satisfazer sua vontade sexual por robôs. No caso, aspirador de pó. E bem, o que acontece é que ele tinha um aspirador de pó, e o seu aspirador de pó ele era um modelo que ele possuía uma lâmina em seu, digamos assim, interior. E bem, entediado e possivelmente com fantasias eróticas com o robô, ele simplesmente decidiu que iria enfiar o seu pinto lá dentro. E bem,
como disse antes, esse negócio tinha uma lâmina e bem, o que aconteceu foi que simplesmente ele acabou tendo seu pênis decepado. E bem, após isso ele ligou a polícia e bem, segundo o que ele alegou para a polícia é que ele havia sido esfaqueado enquanto dormia. E obviamente a polícia não acreditou muito nisso porque não haviam provas que colaboravam com essas evidências. Bem, a parte mais triste, digamos assim, é que, bem, os cirurgiões do Medical Center tentaram estancar o sangramento e tentaram também conseguir recolocar a parte decepada do seu pênis, que era basicamente metade dele, e sinceramente isso falhou miseravelmente, ou seja, ele acabou ficando sem parte do seu pênis, e também uma outra coisa também que ele aprendeu, provavelmente não enfiar mais seu pinto em um aspirador de pó. Bem, sem sombra de dúvidas, essa última menção rosa aqui faz jus a isso. Pois o cara simplesmente decidiu que, bem, iria tripar com o aspirador e, bem, ele acabou perdendo o seu pinto. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso de novo e você provavelmente também não vai fazer isso também. Bem, enfim, esse foi a nossa última menção rosa. Bem, esse foi o vídeo, e sim, eu sei que ele é um vídeo um pouco diferente, eu não botei tanta edição, tanta coisa, esse vídeo aqui foi mais um teste, eu não sei se ele vai dar certo ou não, mas mesmo assim eu fiz porque eu gostei do site, eu li algumas histórias, eu me diverti muito. Eu vou tentar deixar o site na descrição por acaso vocês tenham interesse em dar uma olhada. Bem, acho que seria isso, como eu disse, eu não me dediquei tanto à edição porque eu tô com pouco tempo e querendo ou não, sei lá, tô tentando fazer esse canal dar certo e bem, eu acho que é isso. Então, falou e uma ótima semana a todos e até mais. Desse site para esse vídeo. Bem, mas antes disso eu quero ir para as regras. Nos arredores de Oslo, que foram até o local onde Rapaz, tá certo isso. O local. No topo tem elétrico. Em 17 de abril de 2017, na Carolina do Sul, com os pés para cima da parede, espécime de coisa... Só que o mais curioso é que Colin, ou Scott, acho que eu vou chamar de Colin, bem, resumindo, Darin, bem, o ladrão foi sacudido do topo do pote e jogado ao chão. Bem, em 7 de julho de 2006, bem, em 7 de julho de 2016, o Wyoming é foda, Wyoming, 1, 2, 3 e vai. Em 7 de julho de 2016, bem, em 7 de julho de 2016, no Wyoming,